quiser se sentir confortável. Eu acho que a gente deixa para o final as dúvidas, né, Gia, para o Nunes apresentar. Então, vamos lá. Sim. Eu aprendo muito com o Nunes, a gente se conheceu agora e tem trocado umas figurinhas. Ele tem mais de 12 anos de experiência, tem também o Instituto Canábico, tem o Instituto Canacenter e a Clínica Convida, lá no Paraná, em Coronel Vivida. O Nunes é especializado em medicina endocannabinoide pela Weekend Academy e também pela Unifesp, né? O Weekend Internacional, como nós conhecemos, e o Unifesp também. Eu acho que todo mundo começa por aquele curso da Unifesp, que é incrível, né? E é pós-graduado em psiquiatria, pós-graduado em psiquiatria da infância e da adolescência, também atende, né, adolescentes, supervisor também do programa Mais Médicos, e formado em medicina pela Escola Latino-Americana de Medicina em Cuba. Se formou em 2013. E o Nunes também tem uma bagagem gigantesca, já ajudou centenas de pacientes, a gente sempre conversa sobre os nossos casos, e eu acho que vai ser muito interessante o caso que ele vai trazer agora, justamente porque é algo que eu vejo que não é muito falado, né, o transtorno por uso de substâncias, e aí eu acho que vai ser bem interessante para todos nós. Se quiser compartilhar, Nunes, seja bem-vindo. Muito obrigada por essa participação, por ter aceitado o convite. Obrigado, Bruna. Jean, obrigado pelo convite, tá bom? Prometo ser breve, porque já tivemos uma maestra de aula aí, né? Então, vamos ser bem específico, com questões mais impactantes do caso que eu trago, né? Então, a gente trabalha, bem interessante esse caso que a Bruna traz, só comentando um pouco, sobre autismo, né? O quanto o sistema endocannabinoide de uma criança, de um adolescente, de um jovem com autismo está desregulado, e não vai ser com risperidona, nem com neuleptil, nem com outros antipsicóticos. Eu já vi absurdo de mandarem manipular quetiapina para criança de 4 anos para dar em líquido, assim, absurdo mesmo. O médico, na tentativa de ajudar na sua leiguice médica e a família no desespero, tomando medicamentos que talvez aliviaria alguns sintomas ou sedaria o paciente, até onde isso seria benéfico, né? E como estaria essa criança usando tanto tempo benzodiazepínico, antipsicótico, entre outros, ansiolíticos, antidepressivo. Então, com o tempo, isso sim traz consequências, né? Ou seja, nós devemos parar de tentar podar as arestas, tratar a raiz do problema, as causas, e modular um sistema endocannabinoide é muito importante. Eu acompanho e trato mais de 100 crianças com autismo, através do Instituto Canacenter a gente acompanha mais de 700 pacientes que fazem uso da cannabis medicinal no Brasil todo, e também a gente tem um trabalho muito parecido com o da Bruna. Quero chegar a todo esse conhecimento, ainda não estou lá. A gente trabalha com saúde mental, também trabalha com alopáticos, trabalhamos com dependência química, e hoje eu quero trazer um caso, porque quando a gente fala dependência química, nos remete a substâncias ilícitas, proibidas, ou substâncias não ilícitas, mas vendidas pela sociedade também, como álcool. E eu quero trazer um caso de uma dependência química medicamentosa, e o principal precursor de tudo isso foram os médicos, né, com essa paciente. Eu vou compartilhar a tela com vocês, e não é um caso bem emblemático, porque quando a Bruna falou, casos complexos, eu falei, tem posso apresentar para vocês, porque eu nunca tinha visto nesses meus 20 anos de medicina, e conversei com dezenas de colegas e nunca vi isso na minha vida. E eu não sei como essa paciente está viva. Eu conversei com ela agora há pouco, ela está no hospital com os 2 pais idosos, já quase no leito da morte, ela precisando ser cuidada e cuidando deles. Então, é o caso de uma senhora, né? Vou compartilhar a tela aqui com vocês e abrir a apresentação, tá bom? Vamos ver se dá certo. Se eu não estiver me ouvindo, me avisa.
tela inteira, ok. Veja se está aparecendo. Está aparecendo. Sim, perfeito. Obrigado. Deixa eu só... Vou colocar como apresentação. Ok, ok. Bom, já me apresentaram, obrigado. Então, eu trabalho com saúde mental há 6 anos, trabalho com cannabis medicinal há 6 anos. Na conclusão do curso, estava até falando com o Gê ali no início, do curso de psiquiatria infanto-juvenil, foi sobre a cannabis medicinal no autismo, em 2018, onde a gente fez a revisão de centenas de artigos científicos do mundo todo para criar um documento, depois eu posso até estar mandando para vocês, se quiserem, sobre o que já estava sendo feito no mundo todo em 2018 com cannabis medicinal e as evidências que existiam na época sobre o autismo, né? E aí também trabalhamos no CAPS AD com dependência química, nós acompanhamos mais de 22 municípios aqui da nossa região, a região centro-oeste do Paraná. Tá frio aqui, tá? Por isso que eu tô de blusa. Frio e chuva. E é divisa com Santa Catarina aqui, que chama Coronel Vivida, próximo a Pato Branco, Francisco Beltrão, a minha localização, só para vocês saberem de onde eu estou falando. O objetivo de trazer esse caso, eu vou colocar no cantinho aqui, é justamente pela complexidade e o sofrimento, né? Porque a cannabis medicinal, ela não muda só a vida dos pacientes, da família, ela muda também a vida do profissional. E com certeza, como mudou a vida da Bruna, através da ajuda que ela pôde dar aos seus familiares, aos seus pacientes, que são centenas, também mudou a minha vida. Eu vejo a medicina indo para um norte, para um rumo, assim, complexo, complicado, né? Medicina centrada no médico, centrado em exames, centrado no medicamento dessa indústria farmacêutica trilionária. E quando você olha para a saúde das pessoas polimedicadas, você vê que não tem, né? E quando a gente revê o conceito de saúde pela OMS, não é ausência de doença, não é excesso de consulta, excesso de medicamentos e excesso de exames, expondo as pessoas a radiações e uma série de outras questões, muitas vezes até sem necessidade. Saúde é um equilíbrio. E quando a gente fala em cannabis, que vem da natureza, que essa planta está aí muito antes de nós, né, usada há milhares de anos, né, pelas comunidades e pelas civilizações, a gente está falando em equilíbrio, equilibrar a natureza ao corpo humano. Então, você trazer um fitoterápico, um fitocannabinoide para ativar um sistema endocannabinoide. Não tem coisa mais linda, é algo divino, não tenham dúvida. E então, o caso que eu trago é de uma paciente, vê se vai passando aí. É uma paciente feminina, né, de 50 anos, e ela mora na cidade de Curitiba. Essa paciente, basicamente, aconteceu 3 coisas que agravou a, a, a vida dela, a saúde no processo de adoecimento. Ela fez uma bariátrica, que aí alterou toda a absorção de nutrientes, de vitaminas, e minerais no organismo dela. Ela entrou na menopausa precoce e não fez reposição hormonal em nenhum momento. E ela desenvolveu discopatias degenerativas por descalcificação óssea. Estamos falando de artrose, osteoporose, osteopenias, entre outras doenças por descalcificação óssea, que gerou várias lesões ósseas, hérnias discais, né? E com isso, problemas reumáticos, ortopédicos, levando ela a algumas cirurgias. Então, ela desenvolveu com isso dor crônica por essa artrose sistêmica degenerativa, com hérnia de disco na coluna vertebral, e lombar e também cervical. Depois de desenvolver um quadro de depressão, ela tem bipolaridade, mas é uma bipolaridade com um polo mais deprimido ao longo da vida, onde a dor crônica refractária fez piorar o transtorno de humor. Além
por essa bipolaridade, essa depressão e essa dor crônica, eu já vi vários pacientes me relatar, a minha dor é tão intensa que eu penso em suicídio, eu planejo suicídio. E essa paciente, ela tentou várias vezes, entendeu? Por ser bipolar, mas também por ter dor crônica refractária de difícil controle. Isso significa a palavra refractária. Por causa dessa discopatia degenerativa, essa hérnia comprimiu a medula espinal dela e ela perdeu o movimento dos membros superiores. Então, há mais ou menos 6 anos, está um pouco mais, né, porque eu atendi ela já há 2 anos que eu venho acompanhando, foi o primeiro implante, aqui no Brasil foi ela fez um implante neuromodular cervical. Após essa cirurgia, ela recuperou os movimentos dos membros superiores que ela tinha perdido totalmente por uma compressão da medula. Os movimentos motores dos membros superiores, né? E depois desse implante, ela realizou uma série de outras cirurgias. Lá atrás, ela tinha feito esterectomia, oforectomia, apendicectomia, tirou vesícula, além da cirurgia bariátrica, que complicou muito a vida dela, né? E aí, essas cirurgias deixaram sequelas osteomioarticular, com certeza por descalcificação óssea também, as doenças que veio após isso. Ela não trabalha, é uma pessoa aposentada por invalidez há 6 anos, né? E dentro da escala de dor, era máxima, 10, a escala 10 era 10, 24 horas por dia. E aí ela tomava opioides, anti-inflamatório, analgésico, até que decidiram entrar com morfina. Então, quando essa paciente chegou até nós, ela estava tomando, pasmem, até irônico, né? Porque a gente entrou com um processo judicial agora para ela conseguir a medicação à base de cannabis, porque é uma paciente baixa renda, não teve como manter o tratamento, e negaram que ela ia gastar menos de R$ 500 por mês de medicamento à base de cannabis, negaram, e ela usa de morfina um absurdo de quantidade de medicamento para controlar a dor, mas também para tratar a dependência química que ela tem à morfina, causado pelo uso excessivo e progressivo, aumento progressivo. Então, ela chegou a mim usando 24 ampolas de morfina ao dia. A gente está falando de 720 ampolas de morfina por mês. Isso equivale a mais de R$ 32 mil por mês de morfina. Então, isso é muito triste, porque a morfina prescrita, as medicações são prescritas por médicos especialistas. Ela já vinha com um histórico de estar tratando com neuro, com reumato, com orto, além desse implante neuromodular que ela fez, também com um psiquiatra. Então, ela usando, além das 24 ampolas de morfina, usando gabapentina, imagina 300 miligramas, 2 comprimidos a cada 6 horas, quantos não dá por dia. O Donarém Retard, né, que é o Trazodona, 150 miligramas, 3 comprimidos à noite. O Donarém de 50 miligramas, tomando um de manhã. Tomando um benzodiazepínico, o famoso Rivotril, que agora pararam de produzir, né, que é o clonazepam, 2 miligramas, 2 comprimidos à noite. Então, ela tomando, além de opioides, gabapentinoide, tomando também benzodiazepínico, além de antidepressivos e ansiolíticos. Ela apresentava, e apresenta, uma dependência química medicamentosa à morfina, porque ela não estava tratando só a dor. A gente sabe que morfina com 2 ampolas máximo aí por dia seria o suficiente para aliviar a sua dor. Ela estava usando 24 ampola de morfina. Eu tive a obrigação de conversar com a médica que prescreveu. Eu falei, você sabe, você tem consciência do que você está fazendo? Ah, não, porque ela já usa, mas você está alimentando uma dependência. Uma coisa é tratar a dor, outra coisa é tratar a dependência. E a dependência precisa ser tratado com uma estratégia, e não dando mais morfina ou simplesmente renovando a receita de morfina. Então, conversamos e assumimos esse caso juntamente com outros profissionais, e ela começou a atender comigo. Só que eu entrei com um medicamento à base de cannabis para ela, ela não conseguiu manter o medicamento, eu já vou contar essa história. E olha o absurdo, ela
é uma técnica de enfermagem aposentada por invalidez e ela mesma se aplica a morfina, ela aplica a morfina pura. Os braços dela todos roxos, né, de hematoma, porque a agulha produz hematoma, ela aplicava no pé. Ela me disse algo que me impactou muito. Doutor, eu aplico no meu pé porque eu não vejo esses hematomas. Então, ela garroteia ali, consegue pegar um vasinho com agulha de insulina e ela aplica a morfina pura no dorso do pé, numa pequena veia que ela consegue. E com certeza as veias vão ficando fragilizadas, né? E vão se rompendo. Chega um momento de não ter onde aplicar. E E assim ela vinha fazendo isso, né, com o esposo doente, os pais doentes, ela muito adoecida, com dor crônica, usando a morfina, e foi a cada vez aumentando a quantidade e a frequência do uso da morfina, né? E ela era acompanhada há mais de 20 anos por vários profissionais, esses quais citei antigamente. Inclusive, ela chegou numa situação absurda de reutilização de agulhas e seringas para usar a morfina. Eu fiquei, assim, muito impactado isso na cidade de Curitiba. Então, na primeira consulta, ela vinha tomando todos esses medicamentos e nós entramos com a cannabis medicinal, prescrevi um delta 8 importado, 2:1, iniciamos com uma dose baixa, com 2 gotas 3 vezes ao dia, e aumento semanal, e chegamos em poucos dias, com esse aumento gradual, em 6 gotas 3 vezes ao dia, equivalendo aí a 30 miligramas de CBD e 15 miligramas de delta 8. Mediante esse medicamento, eu consegui, com uma associação, a PEP no Rio de Janeiro, um medicamento com mais THC, e tentamos fazer uma associação com delta 9. Mas antes disso, eu prescrevi as grames de THC delta 9, e aí ela tomava meia balinha à noite, que dava o equivalente a 5 miligramas. E mantivemos os demais medicamentos, inclusive a morfina, porque, gente, para você fazer desmame medicamentoso, retirada, tem que ser gradual, sobretudo quando o paciente já está dependente. Então, primeiro a gente entra com um medicamento com a base de cannabis, e conforme o paciente vai melhorando dos sintomas que está sendo tratado, nesse caso específico a dor, a gente vai diminuindo os outros medicamentos gradualmente. E foi o que aconteceu com ela. Então, entramos com delta 8, com CBD e delta 8, THC, e a Games com THC. Algumas vezes ela tomava de dia também, meia balinha, 1/4, quando tinha muita dor ou quando ficava muito ansiosa, lembrando que uma paciente bipolar pode ter sintomas deprimidos, mas também sintomas de ansiedade. E aqui eu trouxe uma fotinha, na época a gente prescreveu de um óleo importado, e aí, na segunda consulta, ela me relatou o seguinte, que havia melhora da dor, quando utilizava o óleo, porém, quando o efeito passava, as dores retornavam, porque ninguém estava tratando a causa da dor, nós estávamos tratando o sintoma da dor, através de toda essa função da cannabis, que eu não vou explicar aqui, que é um pouco mais complexo, e vocês, estudiosos que estão nos assistindo agora ou depois, sabem disso, né? Todo o mecanismo de ação do CBD, do THC, através da ativação dos receptores CB1, CB2, e toda essa ação no nosso cérebro, onde aí vai ter função de relaxante muscular, analgésico, anti-inflamatório e modulador da dor. Então, o que ela dizia? Quando passava o efeito do medicamento, a dor voltava. Na primeira semana, ela conseguiu diminuir um pouco o uso de morfina, relatava que a dor de 10 tinha baixado para 6 na escala da dor, teve um pouco de sonolência e aumento do apetite, com o óleo à base de cannabis com mais THC. Aí isso foi só nas primeiras semanas, aqueles efeitos adaptativos, né? Mas estava passando, esses efeitos foram passando gradualmente. Foi aumentado para 8 gotinhas, né? A gente explica em gotas, mas sempre calculamos em miligramas e explicamos para o paciente em gotas, porque se for explicar em miligrama, depois ele vai fazer uma confusão danada, se troca o óleo, a gente também considera esse ajuste em miligrama, tá bom?
E aí, 8 gotas 3 vezes ao dia do óleo à base de cannabis e a Games Delta 9 para meia balinha à noite e, se necessário, durante o dia, se ela tivesse uma dor mais intensa. Ela foi melhorando gradualmente. Na terceira, isso a gente estava atendendo ela mensalmente, tá, pessoal? Precisava ter um atendimento mais de perto. Então, bem importante, eu não cobro a consulta da paciente, porque ela não tem condições de pagar, a gente faz esse trabalho social também, de muitos casos, sobretudo casos complexos como esse. Eu consegui, como ela conseguiu comprar só o primeiro frasco, eu negociei com a empresa que importa cannabis, então até hoje eles doam a medicação à base de cannabis, tanto a Games como o óleo. Agora foi trocado o Delta 8 pelo Delta 9, que eles começaram a comercializar o Delta 9, o óleo, né, essa empresa, e eles estão doando esse óleo, e eu dou o meu tempo, né, com muita dedicação a essa paciente. Então, no terceiro atendimento, ela relatava que tinha uma maior diminuição do uso da morfina. Ela conseguiu reduzir de 24 ampolas para 12 ampolas ao dia de morfina, lembrando que ela não está tratando a dor, ela está tratando a dependência. O nosso foco com a cannabis inicial foi tratar a dor. Só que o que nós percebemos ao longo do tratamento? E ela deixava bem claro, doutor, quando eu uso o óleo, alivia parcialmente a dor. Quando eu uso a Games, a balinha rica em THC, eu não tenho vontade de usar a morfina. Então, quer dizer, estava tratando a abstinência, aquela compulsão de querer usar a morfina, não só para dor, e sim pela dependência que cria a morfina, que é bem complexo, né? E sabem que os maiores dependentes de morfina são profissionais da área da saúde, porque têm acesso à medicação. E o paciente vai ficando dependente ao longo do tempo, conforme o profissional vai prescrevendo para ele, né? Que foi o caso que aconteceu nessa paciente. 720 ampolas de morfina por mês. Eu não sei como ela está viva, porque, bom, ela teve várias complicações disso também, e depois a gente pode estar comentando. Então, ela reduziu, conseguiu de 24 ampolas de morfina, reduzir para 12, e relatava que também não estava sentindo dores à noite, e que a dor tinha mudado da escala de 10 pontos para 4, ou seja, estava melhorando. No quarto atendimento, então, ela me relatou, né, estou trazendo, focando na dor, mas também na dependência da morfina, que praticamente estava sem dor, conseguindo realizar as atividades do dia a dia, cozinhar, limpar a casa, se cuidar, se arrumar, sair. Comentou também que um dia ela permaneceu mais de 8 horas sem ter nada de dor, isso nunca tinha acontecido nela, depois que ela começou todo o processo, né, livre de dores em nenhuma parte do corpo, mas à noite, quando a dor voltou, ativou lá no cérebro a vontade de usar morfina pela dor, e usou 5 ampolas de morfina à noite, até as 22 horas. O, O que acontece? Os resultados, ela referiu que os resultados têm diminuído, os resultados do tratamento diminuído o uso da morfina diariamente, melhorando a qualidade de vida dela e, com isso, fazendo os afazeres cotidianos. Teve melhora 100% da insônia e melhora do humor e da estabilização, aquela variação de humor, né? Diminuiu de 24 ampolas de morfina para 6 ampolas por dia, e ainda ela está fazendo esse acompanhamento de retirada da morfina, está utilizando, no último atendimento, 8 gotas, né, do óleo da cannabis, Delta 9, isso equivale a um total de 40 miligramas de CBD e 25 miligramas de THC. E um quarto meia balinha de 10 miligramas de THC, ou seja, 5 miligramas, né? Eu conversei com ela há pouco, mandei uma mensagem, ela está um mês sem usar o óleo da cannabis, porque teve um problema na alfândega, o medicamento não chegou e ela interrompeu
o uso da cannabis. Piorou tudo, voltou a usar a morfina. Ela trouxe um depoimento, eu tenho a autorização dela, então eu vou passar para vocês, e assim, por isso eu não vou me estender muito, porque eu quero que a paciente fale para vocês. Ela, antes da gente fazer a aula aqui, eu conversei com ela, ela autorizou, e a divulgação da imagem dela, eu quero passar esse vídeo, que resume bastante, é um vídeo de 4 minutos da paciente se posicionando sobre a experiência que ela teve com a cannabis medicinal. É bem importante a gente retomar esse tratamento e depois a gente pode estar também aberto aqui para pergunta, porque é um caso bem raro, bem complexo e não estamos tratando só dor, e sim a dependência a um opioide potente, né? Além disso, ela toma uma série de outros medicamentos que foram diminuindo ao longo do tratamento com cannabis medicinal. Ela é minha paciente há 1 ano, ela começou a atender comigo em 2025, e só que ela descontinuou o tratamento agora e se para, porque as causas da dor dela estão lá. Então, interrompeu o tratamento, independente que seja opioide, que seja medicamento à base de cannabis, interrompeu o tratamento, as dores voltam, porque a causa da dor continua lá, que é todas as discopatias degenerativas, ela tem fibromialgia, ela tem outros diagnósticos que também causam dor, somando tudo, ela tem uma dor refractária. Eu vou colocar o videozinho dela, só me confirma se o áudio vai. Deixa eu achar aqui, só um momento. Hum, Só um momento. Tudo bem? Não tem o áudio. Oi? A gente não tá ouvindo o áudio, pelo menos eu não ouvi. Hum, Sabe o que acontece? Você está compartilhando, tem que compartilhar uma guia, né? Quando você colocar em compartilhar, aí você não pode ir na janela, tem que ir na guia, a primeira logo. Aí ele tem um linkzinho ah, embaixo que tem o som. Se você deixa, conseguir jogar ele na guia, aí vai conseguir compartilhar. tá. Eu vou aqui, janela, guia do Se você Chrome. entrar em janela, aí você não consegue mais compartilhar o som, entendeu? Tá, Então, é na guia do Chrome mesmo ali, ou tá, do vou abrir. celular. Ok. Deixa eu só deixar aberto aqui, então. Embaixo ele já tem a marcação ali, ó. Compartilhar também o áudio da guia. Ah, entendi. Não está aparecendo o vídeo dela. Eu vou. Bruna, você consegue compartilhar daí? Eu mandei o vídeo para ti. Se quiser me enviar também. Ah, entendi. Deixa eu cancelar o compartilhamento. Eu vou enviar pro Jean, pode ser? Pode mandar. Pode ser, porque não estou conseguindo aqui, por favor. E só enquanto ele vai compartilhando, a gente entrou com um processo judicial para essa paciente e foi negado 2 vezes, né, para o uso da cannabis, para conseguir pelo Estado. E o Estado banca o tratamento de morfina, onde no seu auge ele estava gastando quase R$ 32.000 por mês de morfina. Prontinho, agora foi. Ok? Não, tá passando? Agora. Vocês estão vendo a tela já? Não. Sim. Boa tarde, eu sou Cristiane,
Eu tenho 52 anos e eu tenho dor neuropática intratável há 22 anos, que eu tive uma lesão na medula com uma hérnia de disco que rompeu na minha cervical. Após isso, eu desenvolvi uma fibromialgia aguda, uma depressão bipolar. Fiquei 6 anos no hospital psiquiátrico e eu uso 24 ampolas de morfina na veia por dia. E a morfina é só amenizadora, ela não passa dor. As dores são alucinantes. E eu experimentei o canabidiol e ele foi extremamente eficaz. A minha vida mudou. Eu conheci o projeto da CB Pharma, comprei com eles uma medicação, o óleo do canabidiol e as gumines. E usando o óleo e as gumines, eu consegui em uma semana de 24 ir para 15 ampolas de morfina e ficar completamente sem dor. Minha qualidade de vida é outra, eu consigo ir e vir, eu consigo limpar a casa, fazer comida, ajudar o marido a pintar, sair, até caminhar, coisa que eu não sabia mais o que fazer. Eu não saía da cama, eu ficava na cama o tempo todo porque as dores eram demais. E o canabidiol me devolveu a vida. E eu já fiquei sem, e eu sei o que é retornar novamente para a morfina, porque as dores são demais. E com o cannabis, a vida é maravilhosa, tudo melhora. A qualidade de vida, o sono, a disposição, a parte emocional, a depressão, a parte religiosa. Eu, de 4 antidepressivos, estou só com 2. Eu tomava Rivotril há 22 anos para dormir. Eu uso agora as 4 gotas de canabidiol e não uso mais o Rivotril. Então, a vida com cannabis, eu só posso dizer que ela é maravilhosa. Eu retomei a minha vida. E eu espero que isso possa ajudar as pessoas que sentem dor, que têm qualquer tipo de... O que eu posso te dizer? Ele melhorou tudo. Eu tive uma infelicidade, eu fiz implante e eu contaminei a área por uma infecção. Eu fiz sepsemia, meus implantes subiram, foram para o meu seio de face, um foi parar no nervo óptico. Eu fiz uma cirurgia, eu achei que eu fosse morrer de tanta dor. Daí chegou o canabidiol da CB Pharma e eu comecei a usar. Foi tirar com a mão. Pra eu ter uma ideia, eu fazia 15 ampolas de morfina de uma vez. E eu gritava de dor. E com o cannabis foi assim, em questão de 2, 3 dias, eu já não sentia mais dor. É fora de sério, é espetáculo. Então eu recomendo para todas as pessoas, para quem tem demência, para quem tem dores, para quem tem as neuropatias, para depressão, para ansiedade. Olha, todas as pessoas com quem eu converso, para quem eu recomendei o cannabis, hoje tem outra vida, outro estilo de vida. Então, eu só tenho a agradecer a equipe da CB Pharma, que me ajuda, que me apoia muito, né? E que Deus abençoe a todos. Experimente o canabidiol, porque ele vai mudar completamente a vida de vocês. Deus abençoe a todos. Nossa Senhora os proteja. A paz. Obrigado, Jean. É sempre quando os pacientes falam, eles falam canabidiol, né? Nós aqui não estamos falando só do CBD, estamos falando da planta toda, dos canabinoides, e aqui o potencial terapêutico do THC, inclusive no tratamento da dependência química da morfina, né? O THC ficou muito claro de como ele inibe a vontade e a compulsão pelo uso compulsivo, né, da morfina.
Então, é um caso que não dá para interromper, nós estamos agora retomando o processo judicial dela. Por enquanto, a empresa está doando o medicamento e eu faço os atendimentos, mas é um caso de sucesso, que melhorou a qualidade de vida dela, e tal o relato dela, né, em pessoas fazendo. Então, trouxe um pouco desse caso, que é bem complexo, o quanto, né, o uso excessivo de medicamento também pode ser danoso aos pacientes, às pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com todos os medicamentos que se usa, interação medicamentosa, efeitos colaterais, reações adversas, com a cannabis também, né, a interação com a medicação à base de cannabis tem que ter todo esse cuidado, e para isso a gente tem que ter conhecimento e sempre estar nos atualizando. Não quis me aprofundar muito no mecanismo de ação, porque isso eu acho que vocês já devem estudar. Eu trouxe um caso assim, bem para a gente apresentar o quanto evoluiu e o quanto tem melhorado a qualidade de vida dessa paciente. Então, estou aqui aberto para perguntas também, e gostaria de agradecer o espaço. Acho que a gente, no dia a dia, todos nós, vocês, conseguimos fazer a diferença através de uma terapia milenar, uma terapia natural, fitoterápica, homeopática, né, orgânica, né, vinda da natureza. Eu acho que é bem importante, mas para isso a gente precisa saber como atuar, como trabalhar, como fazer esses ajustes de dose, buscando a melhora da qualidade de vida dos nossos pacientes, independente dos seus sintomas. É importante dizer que a cannabis medicinal é uma ferramenta terapêutica, mas ela não vem para substituir, mas quando é possível substituir medicamentos que trazem dano ao nosso organismo, deve ser, sim, substituído. É uma ferramenta terapêutica que todo médico, agora falando da medicina, né, deveria dominar e saber, porque é um direito do paciente ter esse acesso, e o médico deve ter esse conhecimento para oferecer, para ter essa opção a mais. E o paciente tem o direito de escolher qual tratamento a partir de uma boa informação, de um bom embasamento, qual a opção de tratamento que ele pode estar fazendo para suas patologias e seus sintomas. Infelizmente, não é assim ainda, apenas 2% dos médicos está melhorando, mas apenas 2% dos médicos trabalham ou já prescreveram medicamento à base de cannabis, né? A gente espera que isso melhore. Inclusive, nós todos temos um papel muito importante na formação de novos precursores, de pessoas, de profissionais, para que possa trabalhar com essa ferramenta terapêutica mais magnífica. Então, agradeço a atenção de vocês e fico aberto a perguntas. Muito bom, muito bom. A gente que agradece a presença desses excelentes profissionais, né? Grato, Bruna, pela incrível aula que você trouxe, deu aqui pra gente, contou um caso muito interessante. Eu adoro falar de sintomas de extrapiramidais, né? É muito comum na nossa prática clínica, assim, e é impressionante, né? É como aquela médica que falou para você ali, né? Mas, nossa, tá claro, né? Será que não dá para fazer alguma coisa, né? E é muito interessante e didático, Bruna, a forma como você trouxe esse olhar para a deficiência do sistema endocannabinoide, né? E como a gente pode estar atuando, né? Gostei muito, né? Nunes, realmente, cara, eu nunca vi uma dose tão alta. Quando você foi falando do caso, eu fiquei pensando, tá, mas quem está aplicando isso, né? Aí quando você falou que ela é técnica de enfermagem, eu falei, caramba, que Ela busca, eles entregam a quantidade que ela vai usar na semana. Ela vai com a caixa para casa. Eu nunca vi isso, nunca vi. né, o risco de uma parada cardiorrespiratória, assim, muito alto, assim, é muito alto essa dose. Eu ia comentar de um caso que eu já comentei algumas outras vezes aqui, em alguns lugares também eu falo, né? Tem uma médica da Flor da Vida, que eu me esqueci o nome dela, que ela também leva esse caso adiante, que é de uma esquizofrenia, né? Refratária a medicações, né? O paciente já em surto há mais de 10 anos, chega a utilizar mais de 3.000
quase 6.000 miligramas de THC por dia, né? Já há 5 anos. É um caso bem... Ah, é a Nina. É a Nina, a gente atua em conjunto. Eu passei para ela esse caso do Matheus. Ela é incrível. Legal. A Nina, né? Nina, isso. Nina. Uhum. É um caso muito extremo que eu enviei lá para Flor da Vida, esse caso, né? A gente começou, né, com doses baixas também, né, e rapidamente esse paciente precisava de doses altas, logo a gente precisou de extratos puros, né, em que a administração era através de cápsulas, né, que a gente fazia, cápsulas gelatinosas. Fico muito feliz aí com vocês. Gostei também, viu, Nunes, da sua atuação aí, social, né, dedicado, né, parabéns, é difícil a gente ver, principalmente a sua área, né, psiquiatria, assim, tive com a doutora Marina agora também no interior da Bahia, e ela também tem essa visão bem humana, parabéns aí para vocês, né, realmente fazem a diferença. E estamos abertos a perguntas, pessoal. Se a Gabi, se tem alguma pergunta aí no YouTube, se você puder trazer aqui, né? Se alguém tem alguma pergunta, mas eu já tenho uma, viu, Bruna? E eu queria saber, assim, dentro dessa evolução do seu caso, né, desse paciente com transtorno do espectro autista, você falou de uma possível passagem para a Associação Flor da Vida, né? E eu vi ali que você faz, você prescreveu, né, um 3-para-1, né, rico em CBD, né? Como que vai ser isso, né? Você já chegou a fazer uso de doses maiores de THC com esse paciente? Essa é uma dúvida, né? Porque até onde eu sei, você não vai ter essa opção na Flor da Vida, né? Lá os óleos são ricos em THC, né? Você já passou ele para lá? Como é que foi essa transição? Se teve, se não? Sim, esse paciente também foi atendimento social, então eu atendi gratuitamente, fizemos uma força-tarefa para conseguir comprar o primeiro frasco, e aí depois direcionei para a Nina, inclusive, como ela faz os atendimentos sociais pela Flor da Vida, para passar para esse óleo deles, né, e conseguir fornecer gratuitamente. E aí, pelo que ela me falou, me passou as proporções, eles têm óleos nessa proporção, então acho que foi ajustada a mesma dose. Não sei se ele já recebeu esse óleo da Flor da Vida, mas no geral eu tenho tratado especialmente pacientes com nível de suporte 3 com mais THC, sim. Inclusive, eu acho que essa é uma bandeira que nós precisamos, enquanto profissionais, levantar, né? Muito interessante do teu caso ali, que esquizofrenia, que ainda é uma dicotomia, o THC, o caso que o Nunes trouxe do THC também com a paciente bipolar, o caso que eu trouxe com o adolescente TEA também com THC. Então, acho que nós, enquanto profissionais, precisamos levantar e tirar essa parte de THC vilão, parar de demonizar, né? Exatamente, ficou claro até na fala do Nunes, né? Depois que entrou com o óleo da associação, né? Rico em delta-9, inclusive, ele citou sintomas de aumento do apetite, um pouco mais de sonolência, mas ficou bem claro na fala dele que não é comum, né? Em outros, provavelmente, medicamentos, que esses sintomas sumiram, né? Ou diminuíram bastante com uma semana de tratamento, né, Nunes? Então, mostra também que a cannabis ela é bem interessante quando se trata de efeitos colaterais que são leves e passam rapidamente, né? Então, o nosso papel como profissional é orientar, dar segurança, confiança para esses pacientes, né? E aí a gente consegue ter sucesso, mais sucesso, né? E é importante seu trabalho, viu, Bruna? Você falou, né? Vem muito paciente de outros profissionais da área, inclusive, né? E mesmo assim, né? Precisando ali fazer ajustes importantes, né? Parabéns, né? É muito comum esses sintomas da extrapyramidalidade, mas e não só com antipsicóticos, que foi o caso que você trouxe aqui, né? Antieméticos também, já vi bastante acontecer, né? Antidepressivos em geral, esses que você falou, os inibidores seletivos, né?
Realmente, e muitos pode até me corrigir, e é muito comum, né, a Anvisa passar antidepressivos em off-label mesmo, com um nível de placebo muito alto, né? Então, e aí fica-se essa investigação sobre a maconha de uma forma bem diferente e que não dá nem para comparar, né? Quando se trata de outros medicamentos e que são receitados sem, olha, será que tem um estudo, né? É mais ou menos isso, né? E muitos ainda usam efeitos colaterais para ter benefícios, né? A gente pode citar diversos. Parabéns pelo trabalho de vocês, pessoal. Ficou até... Caramba, ninguém tem uma pergunta aí, como assim? Então, sinal que a aula foi muito boa, né? Isso é normal. É bem importante isso que você comenta, assim, dentro da prescrição, hoje, dentro da medicina, quanto mais a gente saber dos medicamentos que a gente prescreve, melhor. Mas o que a gente vê no dia a dia dos colegas, com toda a ética, é uma crítica, é que sabem pouco do mecanismo de ação, dos efeitos colaterais, das reações adversas, onde age, como atua, a questão de antagonismo, sinergismo, né, que se repele, o que se atrai, quais medicamentos você precisa fazer exame para estar atento a essa intoxicação medicamentosa. Então, simplesmente se prescreve e vai para casa, e se não dá certo, aumenta a dose, e se não dá certo de novo, se coloca outro medicamento, depois, de repente, tira esse e troca por outro, e assim vai. Nós que trabalhamos com cannabis, nós temos que saber tudo e mais um pouco, por ser cannabis. Por todo o pré-conceito ainda que existe, por falta de... Esse pré-conceito nada mais é que falta de conhecimento e informação. E hoje, se um paciente perguntar a muitos médicos que prescrevem um antipsicótico, por exemplo, muitas vezes ele não consegue explicar o mecanismo de ação. Nós temos que explicar tudo sempre, né? E eu lembro no início ali, a gente tinha que até na prescrição, na receita, anexar artigo científico na prescrição, né, do medicamento à base de cannabis, para que a Anvisa liberasse, né? Que existia que provar por A e mais B que existia casos que estavam dando certo em outros lugares, artigos científicos, estudos, para que... E tem muito, como você diz, muito medicamento em off-label mesmo, ou com poucas pesquisas, ou com poucos estudos, ou com estudos patrocinados pela indústria farmacêutica que produz o medicamento. Olha o absurdo. Então, assim, a gente precisa melhorar muito, claro, com certeza, até isso influenciou bastante na lei de proibicionismo da cannabis, o interesse da indústria farmacêutica, lá quando tudo começou, né? Então, a gente entende que existe interesse por trás, né? Mas é algo sem volta e está aí os pacientes para nos contarem todos os dias do sucesso, né, e da melhora clínica, na melhora da qualidade de vida. Por isso que eu digo que não melhora só a vida do paciente, sim do profissional que prescreve, porque você começa a ter resultados e começa a ficar mais animado em trabalhar com essa medicina tão cheia né, de ramificações, de especialidades, entre outras questões. Bom, vamos dizer que a biologia evolutiva e a cannabis me trouxeram mais vontade de continuar sendo fisioterapeuta, né? E sim, né, nós somos profissionais transdisciplinar, né, e aí a importância da gente saber, às vezes, um pouquinho de lei, né, um pouquinho de outros medicamentos, né, um pouquinho de cada área para a gente conseguir direcionar e orientar nosso paciente de forma segura.